A filosofia nasce no século VI a.C., com questões sobre cosmologia e também sobre a natureza. Então, os primeiros filósofos eles pensavam muito sobre essas coisas. E aqui, natureza tem um sentido bem diferente do que a gente pensa como natureza. Hoje em dia, a natureza para a gente é uma parte da realidade muito restrita, que inclui flora e fauna. Para eles, a natureza, a physis, abarcava tudo que existe, e a Marilena Chauí, aqui nesse livro, descreve isso de uma forma que eu gosto bastante, que a physis engloba o céu, a terra, os astros, a aurora, o crepúsculo, o eclipse, as plantas, as estações do ano, os mares, o fogo, as pedras, os animais, os homens, a moral humana, a política, as ações e pensamento dos homens e dos deuses e os próprios deuses. Tudo que é mesmo. Eu acho que eu gosto da gente enumerar um pouquinho, pelo menos, do tudo que é, porque eu, pelo menos, quando eu leio isso, eu fico um pouco assim, nossa, a existência ela é tão incrível, né? E tão cheia de detalhes e tão diversa. E aí, os filósofos gregos, então, se perguntavam também sobre essa diversidade, porque quando a gente pensa nisso tudo, no cosmos e na natureza, eles viam uma unidade em toda essa existência e, ao mesmo tempo, uma multiplicidade. Essa multiplicidade, essa lista enorme que a gente viu, mas é uma multiplicidade que tem toda uma unidade, que tem toda uma harmonia. Inclusive, a palavra cosmos, ela tem dentro dela também o significado de beleza, de harmonia, de ordem, porque os gregos viam o universo e a physis como algo ordenado. Então, para eles, o universo era belo e ordenado, e essa própria ordem e harmonia eram relacionados também à beleza, né? Era uma beleza que vinha dessa harmonia. Essa harmonia que às vezes a gente consegue ver mais do que em outras épocas, mas que quando a gente percebe, chega a ser. Eu, pelo menos, às vezes fico um pouco com essa sensação que é incrível que exista tanta harmonia quanto tem. Assim, que a vida consiga sobreviver dessa forma. E então os gregos colocavam questões sobre a origem disso tudo, sobre, né, a causa, a origem, mas não só a causa lá na origem, o que continua causando hoje em dia, porque hoje em dia essa unidade ela está em constante transformação. Então, quais seriam as causas, né? Como que essa transformação seria possível e qual seria o término? Quem está assistindo, já pararam para pensar um pouquinho nisso? Às vezes é bom até você pausar para poder buscar suas próprias respostas antes de você conhecer a resposta de uma outra pessoa, para você conseguir, pelo menos no primeiro momento, ter mais liberdade para ver como que você pensaria sobre isso. Para os gregos, não fazia sentido a gente pensar no universo com início e com fim. Então, seria eterno. Então, esse universo, essa unidade, teria sempre existido. E a pergunta, então, ou as perguntas principais que eles faziam, era na ordem de como que era possível essa transformação. Como que seria possível essa unidade também gerar essa multiplicidade. Esses primeiros filósofos que pensaram a cosmologia ou a física, e aqui não a física que a gente conhece hoje, mas a física que pensa a physis, a natureza naquele sentido amplo, são chamados de pré-socráticos. E aqui esse nome pré-socrático não vem tanto por ter vindo antes de Sócrates temporalmente, mas é porque com Sócrates o assunto muda. Então, eles são os filósofos que pensaram esses assuntos, que eram os assuntos mais importantes da filosofia antes da vinda de Sócrates e os sofistas e o período antropológico da filosofia antiga. Então, a filosofia antiga ela é assim dividida tradicionalmente em 3 períodos. O primeiro é esse pré-socrático ou cosmológico, que trata da cosmologia e da physis. O período clássico, que a gente também pode chamar de antropológico, porque a filosofia começa a se ocupar de questões humanas. Então, agora vão entrar
algumas perguntas como o que é certo, o que é errado, para que serve a política, como que nós conhecemos. Todas essas questões são questões que só existem porque nós seres humanos existimos, né? Então, por isso que ele também é chamado de período antropológico. E depois o período helenístico ou grego-romano. A filosofia pré-socrática, então, como a gente já falou um pouquinho, ela é uma cosmologia, ela tem aquele pressuposto que nada vem do nada, então a preocupação central se torna em explicar como que esse cosmos consegue ao mesmo tempo ser um múltiplo. Como que essa transformação seria possível? Como é que o múltiplo pode vir do uno? E algumas noções fundamentais desse pensamento filosófico científico nascente é a physis, que seria essa natureza no sentido de englobar tudo aquilo que existe. A arqué, que é uma noção bastante diferente para a gente hoje em dia, mas que foi o resultado, a resposta que os filósofos gregos encontraram para essa transformação e o uno ao mesmo tempo. Então, como que seria possível existir essa unidade e essa multiplicidade ao mesmo tempo? Bom, porque existiria um princípio que comporia todas as coisas, do qual todas as coisas se derivam originalmente e que se mantém também na existência de todas as coisas. Seria também o sustentáculo. Então, como que seria possível, durante toda a existência aí do cosmos, o cosmos se manter harmônico, uno e ao mesmo tempo múltiplo em constante transformação? Porque o princípio de todas as coisas e o sustentáculo de todas as coisas, a fonte e o término, seria um princípio. E a esse princípio eles chamaram de arqué. E por fim, cosmos. Esse termo ligado também às ideias de ordem, harmonia e beleza. E isso para a gente é muito diferente também. A gente não, hoje em dia, a gente separou esse conceito de beleza com harmonia, com ordem. E isso para eles era muito importante. E a gente pode talvez tentar se perguntar um pouquinho, né? Às vezes eu fico me perguntando um pouco o que será que eles queriam dizer com isso, né? O que será que eles viram na harmonia? Será que isso, por exemplo, pode ser aplicado na nossa vida? Será que tem como, por exemplo, nós tentarmos desenvolver uma vida, uma existência mais harmônica? Será que a beleza ainda está nisso? Não num padrão, porque a harmonia é algo relacional, né? A harmonia quando você está em harmonia, você está quase que tocando, é como se você fosse um instrumento que está tocando de acordo com a música do momento, né? E não fora. E eles enxergavam essa harmonia, e nessa harmonia e nessa ordem existia beleza. E talvez exista mesmo, né? Não sei, o que vocês acham? A filosofia pré-socrática, ela é dividida nessas escolas aí, nessas 4 principais escolas. E aqui dá para a gente ver um pouquinho como que a filosofia antiga ela se dividiu, né? É bom a gente perceber aqui que a filosofia ela nasce, os primeiros filósofos vêm daqui. Aqui já é o período clássico. A gente vê em amarelinho é o período pré-socrático. Dá para a gente perceber que o período pré-socrático ele acontece todo nas colônias da Grécia Antiga. E um dos motivos para isso é porque se acredita que eram locais com muito comércio, logo com muita troca entre povos, e uma das características que acreditam que propiciou o surgimento da filosofia nesses locais foi justamente essa troca, porque quando você tem muita gente, muitas culturas diferentes interagindo, uma das coisas que pode acontecer é uma certa relativização. Então, a explicação que você tinha do seu mundo através dos mitos, talvez você tenha mais espaço para questioná-la a partir do momento que você passa a conhecer outros povos que têm outras explicações míticas. Então, esse afrouxamento de crenças, essa forma de organizar o mundo que aceitava, por exemplo, várias versões diferentes de mitos e não uma mais rígida, e essa troca
além de outros fatores, acabou proporcionando esse nascimento dessa necessidade de se explicar o cosmos e a natureza, não mais se utilizando de mitos, mas com uma explicação racional. Isso também é uma outra coisa bem legal de pensar sobre, né? Porque várias pessoas falam isso, que foi muito importante para o surgimento da filosofia, que a crença dos povos sobre como o mundo funcionava não era uma crença rígida. E eu sempre fico pensando isso, né? Como que, às vezes, mesmo sem perceber, a gente pode estar tão cristalizado nas nossas ideias, sejam elas desenvolvidas por nós mesmos ou herdadas de outras gerações, e a gente pode querer defendê-las com tanto afinco que aí não sobra espaço para esse questionamento, não sobra espaço para perguntas diferentes, não sobra espaço para novas ideias surgirem. E como que às vezes pode ajudar, e pelo menos na minha vida pessoal eu descobri que isso é verdade, você visitar um local muito diferente, ou você de repente passar um dia na casa de alguém que funciona de uma forma totalmente diferente do que você funciona, e aí nesse momento tentar dar uma relaxada e absorver a diferença, e tentar abrir esse espaço na nossa vida para que aí a gente consiga, talvez, ir conseguindo ter mais liberdade desses pensamentos tão cristalizados para pensar diferente, né? E a filosofia foi radicalmente diferente do que veio antes, então é bacana a gente tentar pensar o que fez com que esse surgimento da filosofia fosse possível, e será que a gente pode trazer um pouquinho dessa genialidade e originalidade para as nossas vidas?